Imagine viver uma vida onde você acorda todos os dias, sentindo-se plenamente realizado, sabendo que está utilizando suas habilidades únicas para fazer a diferença no mundo. Parece um sonho distante? Pois saiba que esse sonho pode ser sua realidade. Hoje, vamos embarcar em uma jornada transformadora para descobrir nossos talentos escondidos e entender por que essa busca é tão essencial para uma vida plena e significativa. Você já parou para pensar quantos talentos extraordinários podem estar adormecidos dentro de você, esperando apenas a chance de emergir? Muitas vezes, subestimamos nossas próprias capacidades, presos em rotinas que não nos desafiam ou inspiram. Mas a verdadeira magia da vida está em descobrir e nutrir essas habilidades únicas que nos fazem brilhar. Neste vídeo, vamos explorar a emocionante trajetória de autodescoberta, onde cada desafio superado e cada nova habilidade revelada se tornam passos fundamentais para a realização pessoal e profissional. Não importa onde você esteja agora, a jornada para descobrir seus talentos começa aqui e agora. Fique comigo e descubra como essa busca pode transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Porque no fim das contas, encontrar e desenvolver seus talentos não é apenas sobre alcançar o sucesso, mas sobre encontrar um propósito profundo e viver uma vida com mais alegria e significado. Deixe-me contar a história de Pedro, um jovem que por muito tempo sentiu-se perdido em meio a uma vida sem direção. Pedro sempre foi um garoto curioso, mas à medida que os anos passavam, ele se viu preso em uma rotina monótona, sem motivação e sem propósito. Um dia, após mais uma exaustiva jornada de trabalho, Pedro encontrou-se sentado sozinho em um parque. Ele observava as crianças brincando, cheias de energia e alegria, e perguntou a si mesmo: onde está a minha paixão? Onde estão os meus talentos? Pedro, em pensamento: será que eu tenho algum talento ou estou destinado a viver uma vida sem significado? Uma brisa suave acaricia o rosto de Pedro e ele fecha os olhos por um momento, perdido em pensamentos. Foi então que uma voz suave interrompeu seu devaneio. Era uma senhora idosa, com um sorriso gentil, sentada ao seu lado. Senhora, você parece estar carregando um peso enorme, meu jovem. O que o aflige? Pedro, hesitante, responde: Eu não sei qual é o meu propósito. Sinto que estou apenas existindo sem realmente viver. Não sei quais são meus talentos, se é que tenho algum. A senhora sorri compreensivamente e coloca a mão sobre a de Pedro. Senhora, todos nós temos talentos, Pedro. Às vezes eles estão escondidos, esperando o momento certo para serem descobertos. Você já tentou explorar coisas novas? Seguir aquela faísca de curiosidade que sente no coração? Pedro olhou para a senhora, surpreso com a sabedoria em suas palavras. Ele nunca tinha realmente dado a si mesmo a chance de explorar suas paixões, sempre preso em suas próprias dúvidas e medos. Pedro, nunca pensei nisso dessa forma. Sempre me senti preso pelas expectativas dos outros e pelas minhas próprias inseguranças. Senhora, a vida é muito curta para vivermos segundo as expectativas dos outros. Vá em busca daquilo que faz seu coração bater mais forte. Só assim você descobrirá seus verdadeiros talentos. Essas palavras tocaram profundamente Pedro, acendendo uma chama de determinação em seu coração. Ele percebeu que era hora de mudar, de buscar aquilo que realmente o fazia sentir-se vivo. E assim, com um novo propósito, Pedro decidiu começar sua jornada de autodescoberta. Com as palavras da senhora ecoando em sua mente, Pedro se levantou do banco do parque, sentindo uma nova determinação em seu coração. Ele sabia que precisava começar a buscar seus talentos, mesmo que não soubesse por onde começar. Com passos firmes, ele voltou para casa, decidido a refletir sobre suas verdadeiras paixões. Pedro começou a se perguntar:
o que realmente me faz feliz, o que eu faria mesmo se ninguém estivesse olhando. Ele pegou um caderno e uma caneta, decidido a anotar tudo que lhe viesse à mente. Pedro, em voz alta enquanto escreve: "Vamos ver, eu gosto de desenhar, mas será que sou bom nisso? Talvez eu devesse tentar cozinhar mais. Sempre achei interessante criar receitas. Ou quem sabe, a música. Sempre me senti bem ouvindo e tocando música." Horas se passaram enquanto Pedro listava suas possíveis paixões, mas nenhuma delas parecia brilhar intensamente. Ele sentiu uma frustração crescente, como se algo dentro dele estivesse bloqueando sua verdadeira essência. Pedro, suspirando profundamente: "Por que é tão difícil? Por que não consigo ver claramente o que me faz único?" Pedro então lembrou-se das palavras da Senhora. "Todos nós temos talentos, Pedro. Às vezes, eles estão escondidos, esperando o momento certo para serem descobertos." Ele fechou os olhos e tentou lembrar de momentos em sua vida em que se sentiu verdadeiramente feliz e realizado. Momentos em que perdeu a noção do tempo, mergulhado em alguma atividade. Pedro, sussurrando para si mesmo: "Houve aquele verão em que passei ajudando minha mãe na cozinha por horas e gostei muito. E a vez em que ajudei minha irmã a fazer aquelas tortas para o evento da escola. Eu realmente gosto de ajudar os outros a cozinhar." Ele abriu os olhos, um pouco mais esperançoso. Talvez não fosse uma resposta definitiva, mas era um começo. Pedro sentiu uma pequena chama de inspiração acender dentro de si. Era claro que ele ainda tinha muito a explorar, mas sabia que, se seguisse essa nova pista, poderia começar a descobrir suas verdadeiras paixões. Com o início da sua jornada de autodescoberta, Pedro se deparou com um novo desafio: enfrentar seus próprios obstáculos e dúvidas. A cada passo que dava, ele encontrava barreiras internas que o faziam questionar sua capacidade de realmente descobrir e desenvolver seus talentos. Pedro havia decidido tentar cozinhar mais como uma forma de explorar suas habilidades criativas. No entanto, a cada prato que tentava, ele se sentia mais desencorajado. Pedro murmurando para si mesmo: "Por que é tão difícil? Estou seguindo todas as receitas, mas nada sai como deveria. Talvez eu não tenha o talento para isso." Ele olhou para o prato queimado e os ingredientes desordenados e sentiu uma onda de desânimo. A dúvida começou a se instalar e Pedro questionou se estava apenas desperdiçando seu tempo. Enquanto Pedro estava em meio à frustração, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Ele se levantou repentinamente, com um brilho de animação nos olhos. Pedro, animado: "Já sei, vou tentar refazer a mesma torta que eu e minha irmã fizemos aquela vez. Eu fiz 3 praticamente sozinho naquela ocasião. Com certeza, agora eu consigo." Está gostando da história de Pedro? Comente aí embaixo se você já sabe qual é o seu talento. Curta esse vídeo também. Vamos crescer juntos. Pedro correu para o computador, rapidamente procurando a receita da torta que ele havia feito no passado. Encontrou a receita e a leu com atenção, seus olhos brilhando com determinação. Ele então fez uma lista dos ingredientes necessários, Pedro murmurando para si mesmo: "Vamos ver, farinha, açúcar, ovos, manteiga. Certo, acho que tenho tudo o que preciso. Hora de caminhar ao mercado." Ele saiu de casa e foi ao mercado, movido por um novo entusiasmo. Pedro escolheu cada ingrediente com cuidado, certificando-se de que tudo estava perfeito. Ao voltar para casa, o desejo de provar a si mesmo que podia fazer a torta o impulsionava. Pedro, animado: "Finalmente, agora é a hora de mostrar a mim mesmo que eu consigo." Ele começou a preparar a torta com meticulosidade e paixão. A cada passo, ele se lembrava dos momentos em que havia feito a torta antes e da satisfação de ver o resultado final. Suar a camisa na cozinha e lidar com os desafios, como bater a massa e garantir que tudo estava misturado corretamente,
era um sinal de que ele estava no caminho certo. Pedro, sorrindo, enquanto mistura os ingredientes. Isso está indo muito bem. Eu lembro de como era satisfatório ver a torta saindo do forno. Vai ficar ótima. À medida que a torta assava, Pedro sentia uma onda de antecipação e orgulho. Ele estava realizando algo que antes parecia impossível, e isso o fez sentir-se mais confiante. Pedro, ao retirar a torta do forno. Uau, olha só para isso, está incrível! Quando a torta finalmente esfriou, Pedro estava ansioso para provar seu trabalho. Ele cortou um pedaço, a emoção visível em seu rosto. Mas ao dar a primeira mordida, Pedro sentiu um gosto amargo e percebeu que havia algo errado. Pedro, com a expressão de desapontamento, "Oh não, a torta queimou, o fundo está completamente carbonizado." Pedro olhou para o pedaço da torta, seu entusiasmo desmoronando ao perceber que praticamente tudo havia sido perdido. A dor da decepção foi imediata e profunda. Ele se sentou na cozinha, com a cabeça baixa, sentindo a frustração de não ter alcançado o resultado esperado. Pedro, murmurando para si mesmo, "Eu realmente pensei que dessa vez iria conseguir. Por que isso teve que acontecer?" Ele tentou dar mais algumas mordidas, na esperança de que o gosto amargo não fosse tão pronunciado, mas a realidade era inescapável. A torta, que deveria ser um símbolo de sucesso, acabou se tornando uma lembrança amarga de que nem sempre as coisas saem como planejado. Pedro, com lágrimas nos olhos, todo o esforço, todo o tempo, e no final, tudo o que eu tenho é uma torta que mal posso comer. Ele sentiu uma tristeza profunda, questionando se todo o seu esforço havia sido em vão. A sensação de fracasso o envolveu, e ele se perguntou se talvez nunca seria capaz de fazer algo que realmente gostasse e fosse bom. Mas no fundo de seu coração, uma pequena voz lhe dizia para não desistir. A mesma determinação que o havia levado a tentar novamente ainda estava lá, mesmo que envolta em tristeza. Pedro sabia que o caminho para descobrir seus talentos seria repleto de altos e baixos, e que a verdadeira força estava em continuar tentando, apesar dos desafios. Pedro, em uma conversa com um amigo: "Eu realmente pensei que cozinhar seria algo que eu pudesse fazer bem, mas nada sai como eu espero. Será que estou apenas me enganando?" Amigo, Pedro, cozinhar, assim como qualquer habilidade, exige prática e paciência. Todo mundo começa errando, mas o importante é continuar tentando e aprender com os erros. Pedro refletiu sobre as palavras de seu amigo e decidiu se dar uma chance. Ele lembrou das palavras da senhora no parque. "Todos nós temos talentos, Pedro. Às vezes eles estão escondidos, esperando o momento certo para serem descobertos." Com um novo impulso, Pedro decidiu que os desafios e erros eram apenas parte do processo de aprender algo novo. Ele percebeu que precisava aceitar essas dificuldades como oportunidades de crescimento. Pedro, falando para si mesmo: "Se eu realmente quero melhorar, preciso aprender a lidar com as frustrações e continuar tentando. Cada erro é uma chance de aprimorar minhas habilidades." Assim, com uma nova perspectiva, Pedro abraçou a cozinha não apenas como um desafio, mas como um campo para a prática e o aprendizado contínuo. Ele sabia que mesmo quando o caminho parecia incerto, a persistência e a coragem seriam seus maiores aliados. Apesar da decepção com a torta que queimou, Pedro teve outra ideia. Ele se levantou da cozinha, ainda com o gosto amargo na boca, mas com uma nova resolução em mente. Pedro, refletindo: "Bem, de uma coisa eu sei. Apesar das coisas não estarem saindo como eu pensei, eu realmente estou amando cozinhar. Preciso melhorar minhas habilidades." Com a decisão de continuar, Pedro pegou o celular e pensou em como poderia aprimorar suas técnicas culinárias. Ele se lembrou que sua irmã Giovanna sempre foi boa em encontrar soluções e recursos online. Pedro ligando para Giovanna: "Oi, Giovanna, você tem um minuto?"
Preciso de um conselho. Estou realmente gostando de cozinhar, mas, honestamente, estou sentindo que preciso de ajuda para melhorar. Será que você sabe se há algum curso online de culinária que eu possa fazer? Giovana com entusiasmo. Oi, Pedro, que bom ouvir isso. Sim, há vários cursos online ótimos para iniciantes e até para níveis mais avançados. Eu conheço alguns sites que oferecem aulas de culinária bem detalhadas. Vou te enviar os links e algumas recomendações. Pedro sentiu um alívio imediato ao ouvir a confiança e o apoio de sua irmã. A ideia de fazer um curso online parecia uma solução perfeita para melhorar suas habilidades e continuar sua jornada na cozinha. Pedro agradecendo. Obrigada, Giovana. Vou dar uma olhada nesses cursos e me inscrever no que mais me interessar. Isso realmente vai me ajudar a seguir em frente e aperfeiçoar minhas habilidades. Pedro mergulhou de cabeça na nova fase de sua jornada culinária. Após receber as recomendações de Giovana, ele encontrou um curso online de culinária que parecia perfeito para suas necessidades. O curso oferecia uma variedade de aulas com um professor renomado, e Pedro estava ansioso para começar. À medida que a primeira aula começou, Pedro se deparou com uma infinidade de técnicas e informações novas. O professor, um chefe experiente, explicava cada passo com clareza e paixão. E Pedro sentiu uma profunda conexão com o que estava sendo ensinado. Professor, na aula. Hoje vamos aprender sobre técnicas básicas de cozinha, desde o preparo de ingredientes até as técnicas de cozimento. Lembrem-se, a prática é fundamental para aprimorar suas habilidades. Pedro assistiu atentamente, absorvendo cada detalhe. À medida que avançava nas aulas, começou a perceber o quanto não sabia e como as técnicas e truques apresentados poderiam transformar sua abordagem na cozinha. Pedro, enquanto pratica em casa, uau! Eu nunca percebi o quanto há para aprender sobre como cortar um vegetal ou preparar um molho. Isso está mudando completamente a forma como eu vejo a cozinha. A cada nova lição, Pedro sentia uma mistura de empolgação e humildade. Ele se deu conta de que, apesar dos seus esforços anteriores, ainda havia muito a aprender. O curso estava enriquecendo não apenas suas habilidades culinárias, mas também sua visão sobre o próprio potencial. Pedro, refletindo durante uma aula prática. Isso é incrível! Eu realmente não sabia que essas técnicas poderiam fazer uma diferença tão grande. Esse curso está me mostrando o que eu posso alcançar se continuar me dedicando. Com o tempo, Pedro começou a aplicar o que aprendeu em suas receitas, e os resultados eram cada vez melhores. A satisfação de criar pratos deliciosos e bem apresentados era imensa. Pedro sentiu uma gratidão profunda pelo curso e pelo professor que o ajudaram a desbloquear novas habilidades e possibilidades. Pedro descobriu que, ao investir em sua educação e se dedicar ao aprendizado, ele não apenas melhorava suas habilidades, mas também encontrava um novo propósito e paixão em sua vida. O curso não apenas agregava conhecimento valioso, mas também renovava sua confiança e motivação. Com cada aula, Pedro estava se aproximando ainda mais de se tornar o chefe que sempre aspirou ser. Após a conclusão do curso, Pedro decidiu dar um passo audacioso para mostrar ao mundo o que havia aprendido. Ele organizou um evento para apresentar seus pratos e convidou diversas pessoas da sua região para conhecer seu trabalho. O investimento foi alto e a responsabilidade era imensa, mas Pedro estava determinado a transformar esse momento em um marco na sua vida. O dia do evento finalmente chegou. Pedro acordou antes do sol nascer com uma mistura de nervosismo e excitação. Ele olhou para o espelho e, com um profundo suspiro, tentou se acalmar. Pedro falando para si mesmo: hoje é o grande dia. Tudo o que eu aprendi, todo o esforço, vai valer a pena. Eu só preciso me concentrar e dar o meu melhor. Ele se levantou, vestiu seu avental e começou a se preparar.
Cada movimento na cozinha era carregado de uma energia intensa e um desejo de fazer o melhor possível. Pedro preparou os pratos com cuidado, revisando cada receita e ajustando os temperos, enquanto seu coração batia acelerado. Pedro, enquanto organiza os pratos, "Vamos lá, Pedro, você consegue. Cada prato é uma chance de mostrar o quanto você cresceu. Lembre-se, você se preparou para isso." À medida que o horário do evento se aproximava, Pedro fez uma última revisão em sua apresentação, arrumou a mesa com os pratos e decorou o espaço com esmero. A ansiedade estava no auge, mas Pedro tentava se manter focado e positivo. Pedro, ao olhar para o espaço preparado, "Isso está incrível. É o resultado de todo o trabalho duro e dedicação. Agora é hora de deixar o resto acontecer." Com os últimos preparativos concluídos, Pedro respirou fundo e se preparou para receber os convidados. Ele sabia que o sucesso desse evento poderia mudar sua vida e estava pronto para enfrentar o desafio com coragem e confiança. O grande dia estava finalmente aqui e Pedro estava prestes a enfrentar um momento crucial em sua jornada. Nervoso, ansioso, mas determinado, ele sabia que cada prato e cada sorriso seriam uma prova do seu crescimento e da paixão que colocou em sua arte culinária. Com o coração cheio de esperança e um espírito resiliente, Pedro se preparou para compartilhar seu trabalho com o mundo e transformar esse sonho em realidade. À medida que os convidados começaram a chegar, Pedro estava atento, ansioso para ver as reações de todos. As duas primeiras pessoas a chegar foram suas maiores apoiadoras, sua mãe e sua irmã, Giovanna. Pedro sabia que se conseguisse impressioná-las, isso significaria que ele realmente havia alcançado um novo patamar. Pedro, ao ver sua mãe e irmã chegando com um sorriso nervoso, "Mãe Giovanna, que bom que vocês chegaram. Estou tão feliz em vê-las aqui." Ele as guiou até a mesa, onde haviam 3 dos seus melhores pratos, preparados com todo o carinho e dedicação. A atmosfera estava carregada de expectativa, e Pedro observava atentamente enquanto sua mãe e Giovanna começavam a experimentar os pratos. Giovanna provando o primeiro prato. "Pedro, isso está incrível, você realmente arrasou." Sua mãe, com lágrimas nos olhos, pegou um pedaço do segundo prato e começou a comer. Seus olhos se encheram de emoção à medida que ela mastigava. Mãe emocionada. "Pedro, isso está maravilhoso. Eu sempre soube que você tinha um talento incrível, mas ver isso agora é mais do que eu poderia imaginar." Quando elas provaram o terceiro prato, a emoção foi inevitável. Ambas se levantaram e, com lágrimas de felicidade, abraçaram Pedro. O gesto foi carregado de orgulho e amor, e Pedro sentiu uma onda de gratidão e realização. Pedro, com lágrimas nos olhos, abraçando sua mãe e irmã. "Obrigada, mãe. Obrigada, Giovanna. Vocês sempre acreditaram em mim, e isso significa tudo. Eu finalmente sinto que encontrei o meu talento." Pedro percebeu naquele momento que a aprovação e o apoio de sua família eram mais valiosos do que qualquer reconhecimento externo. A emoção no abraço de sua mãe e irmã foi a confirmação de que ele estava no caminho certo. Ele sabia, sem dúvida, que havia encontrado seu talento e que estava pronto para seguir adiante com confiança e amor. Todos nós possuímos talentos únicos, dons e habilidades que, quando descobertos e valorizados, podem transformar nossas vidas e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Identificar seu talento é mais do que apenas reconhecer o que você faz bem. É sobre entender o que te faz vibrar, o que te dá energia e o que te move para frente. Imagine um artista que nunca descobriu sua paixão pela pintura ou um músico que nunca tocou seu primeiro acorde.
Esses talentos não apenas permanecem escondidos, mas a falta de reconhecimento pode levar a uma vida de arrependimentos e oportunidades perdidas. O mesmo acontece com todos nós. Quando não conhecemos nossos talentos, corremos o risco de seguir caminhos que não nos satisfazem plenamente. Saber qual é o seu talento é como encontrar a peça-chave que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da sua vida. É um guia que pode direcionar suas escolhas, energizar suas ações e inspirar sua jornada. Isso não apenas te ajuda a encontrar propósito, mas também te dá a confiança necessária para enfrentar desafios e superar obstáculos. Ao investir tempo em descobrir e desenvolver seus talentos, você está criando uma base sólida para um futuro repleto de realização e satisfação pessoal. Além disso, quando você se dedica ao que faz bem e ao que ama, você começa a contribuir para o mundo de uma maneira autêntica e significativa. Seus talentos têm o poder de inspirar outros, de criar mudanças e de construir conexões genuínas. Eles são uma extensão da sua essência e um reflexo do seu potencial máximo. Então, como você pode começar essa jornada de descoberta? Experimente coisas novas, explore diferentes áreas e não tenha medo de errar. Às vezes, o talento se revela na prática e na paixão. Pergunte a si mesmo: o que você ama fazer? O que faz seu coração acelerar? O que você faria se não houvesse limitações? Lembre-se, descobrir seu talento é um processo contínuo. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Cada passo dado em direção à sua verdade é um passo em direção a uma vida mais rica e significativa. Encontre seu talento, abrace-o com coragem e deixe-o guiar você para um futuro onde você possa brilhar com toda a sua força. Seu talento é um presente precioso. Não o esconda, mas permita que ele ilumine o seu caminho e o dos outros. Pedro, assim como cada um de nós, descobriu que a jornada para encontrar e desenvolver nossos talentos é repleta de altos e baixos. Ele percebeu que, apesar dos desafios e das frustrações, cada tentativa, cada erro e cada acerto são passos importantes na busca pelo propósito e realização pessoal. Agora é a sua vez. O que faz seu coração bater mais forte? Quais são os talentos escondidos esperando para serem descobertos? Lembre-se, encontrar seu talento é uma jornada contínua e muitas vezes exige paciência e coragem. Não tenha medo de explorar novas paixões, experimentar e aprender com cada experiência. Se você gostou deste vídeo e se sente inspirado a começar sua própria jornada de autodescoberta, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe suas próprias histórias e desafios nos comentários. Eu adoraria saber como você está explorando seus talentos e buscando um propósito na sua vida. Sua participação é fundamental para que possamos continuar criando conteúdo que inspire e motive cada vez mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.